Olá, pessoal. Vamos iniciar agora a segunda unidade da disciplina de Sistemas Multimídia, né, da nossa pós-graduação em Educação à Distância e Tecnologias Aplicadas. Na segunda unidade, nós vamos abordar os seguintes temas: realidade virtual e realidade aumentada. Esses são dois termos, né, que pela similaridade dos nomes, né, muitas vezes se confundem, né, as pessoas tendem a confundir realidade virtual com realidade aumentada, às vezes pensam que é a mesma coisa, então nós vamos aqui diferenciar uma tecnologia da outra. São duas ferramentas, quando nós falamos de sistemas multimídia, são duas ferramentas importantíssimas, né, de se trabalhar. Então, nós vamos aprender alguns conceitos, algumas formas de aplicar essas duas tecnologias na educação. Iniciar falando sobre a realidade virtual. Bom, a realidade virtual, ela possibilita, né, quando aplicada à educação, ela possibilita que se disponibilizem aos alunos interações realistas com ambientes simulados. Então, eu crio um ambiente virtual, né, e eu consigo inserir o aluno dentro daquele ambiente. E muitas vezes possibilita a redução de distâncias, porque eu consigo fazer isso tudo sem ter que sair da sala de aula. Então, se eu estiver dando uma aula sobre o Coliseu em Roma ou sobre as pirâmides do Egito, eu posso estar mostrando para os meus alunos esses dois lugares sem ter que me deslocar de dentro da sala de aula, sem ter que sair da sala de aula. Muitas vezes isso seria, inclusive, inviável, né, levar esses alunos a esses dois locais, mas eu consigo mostrar de forma bem precisa e realista utilizando esse recurso da realidade virtual. Em alguns casos, a realidade virtual é praticamente, né, a única opção hoje disponível de se conhecer determinados locais ou coisas. Se eu estiver dando uma aula sobre espaço, né, eu não tenho como levar os alunos até lá, mas eu posso utilizar a realidade virtual para mostrar de uma maneira mais realista possível, né, os planetas, as estrelas, enfim. A realidade virtual, né, há poucos anos, envolvia equipamentos e softwares que não eram muito acessíveis, né, a nós professores, a nós cidadãos comuns. Eles eram acessíveis apenas a grandes empresas. E aí, hoje não, hoje nós já temos equipamentos que já possuem os recursos básicos de serem utilizados como plataformas de realidade virtual. E um deles é o Google Cardboard, né? Ele é uma ferramenta criada pelo Google, né? Bastante acessível. Ele nada mais é do que um suporte no formato de um óculos, onde você pode estar acoplando o seu smartphone nesse óculos, e aí, graças a duas lentes, né, que contém dentro desse kit aí do Google, você consegue criar um óculos de realidade virtual simplesmente utilizando esse suporte de papelão, essas duas lentes e um smartphone, né? E você consegue reproduzir conteúdos de realidade virtual. Então, hoje, né, atualmente, nós temos opções bastante acessíveis de se utilizar, inclusive em sala de aula, de realidade virtual. Quando nós falamos de realidade virtual, é interessante observar como ela se deu, né? Como se deu a sua origem e sua evolução. Então, artistas, designers, cientistas e engenheiros vêm desenvolvendo técnicas e tecnologias que possibilitam aproximar cada vez mais experiências sensoriais virtuais daquelas que poderiam ser vivenciadas no mundo real. E aí, um marco nessa tentativa, né, de aproximar uma pessoa a um ambiente simulado, né, digamos assim, um marco nessa tentativa já ocorria lá em 1950. Então, apesar desse termo parecer algo muito novo, né, para a gente, ainda muito novo, mas o marco inicial, né, a primeira tentativa de se criar esses ambientes simulados, se deu lá em 1950, quando o cineasta Morton Haley tentou conceber o cinema do futuro. Então, ele produziu um equipamento chamado de sensorama. O que diferenciava o sensorama do cinema tradicional que já existia naquela época? Ele explorava todos os sentidos humanos, em vez de apenas a visão e a audição, explorando também o olfato, o tato, enfim, ele explorava mais sentidos humanos do que o cinema tradicional, né? Então, esse foi o pontapé inicial para essa ideia, né? Para essa ideia do que viria a ser a realidade virtual futuramente.
Bom, mas a realidade virtual, como nós conhecemos hoje, utilizando os capacetes que eu acabei de mostrar anteriormente, ele essa ideia, né, começou lá na década de 60, quando o Ivan Sutherland criou o capacete de visão estereoscópica, ou Head Mounted Display, podemos também chamar pela sigla HMD. Bom, esse capacete, ele era ligado a duas câmeras, e à medida que o usuário movimentava a sua cabeça, essas câmeras também se movimentavam, dando a impressão de que o que o usuário que estava utilizando esse capacete estava visualizando, na verdade, eram as imagens dessas câmeras, que estavam, inclusive, suspensas em um andar lá de um prédio bem alto. Então, isso deu a sensação do usuário de que ele estava também suspenso nesse prédio, olhando para baixo. Né? Então, essa foi a primeira situação de realidade virtual aí, que deu aí origem ao que nós conhecemos a realidade virtual nos dias de hoje. Isso já lá em 1960. Mas o termo realidade virtual, ele foi criado, né? Ainda não existia um termo do que chamar aquilo. Esse termo realidade virtual começou a existir já lá na década de 1980, que foi quando surgiram aplicações comerciais além do entretenimento. Inicialmente, a ideia era só oferecer entretenimento, mas agora, já a partir da década de 80, também aplicações comerciais. Bom, qual que é o conceito de realidade virtual, então? A realidade virtual é uma interface avançada para aplicações computacionais que permite ao usuário a movimentação ou navegação e interação em tempo real, em um ambiente tridimensional, podendo fazer uso de dispositivos multissensoriais para a atuação ou feedback. Então, a realidade virtual, a ideia é você criar um ambiente virtual, você imergir o usuário dentro desse ambiente e o usuário vai ter uma total capacidade de interagir com as coisas que estão dentro desse ambiente, ou seja, navegar dentro desse ambiente e interagir com tudo. Claro também que explorando os diversos sentidos do ser humano, como audição, olfato e tato. Não podemos pensar na realidade virtual apenas que explora apenas o sentido da visual, né, do ser humano, mas ele também, a realidade virtual, também deve explorar outros sentidos, como audição, olfato ou tato. E nós podemos classificar a realidade virtual em duas formas. Existe a realidade virtual imersiva e a não imersiva. Bom, a realidade virtual imersiva é aquela na qual o usuário fica totalmente isolado do mundo real, seja visual ou auditivamente. Então, o usuário, ele para de perceber o ambiente real, o qual ele está inserido, e os sentidos dele vão ficar voltados apenas para o ambiente real. Então, ele fica totalmente isolado do que está acontecendo à sua volta, né? Já a não imersiva, digamos assim, é uma realidade virtual parcial, né? Ela não imerge o usuário de forma total. Ele apenas visualiza aquele conteúdo através de uma tela, certo? Mas ele continua conseguindo visualizar o ambiente ao qual ele está inserido. Então, nessa realidade virtual não imersiva, o usuário não perde o contato com o mundo externo, enquanto na imersiva, ele perde o contato total com o mundo externo. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de como nós podemos usar a realidade virtual na educação. Então, o primeiro deles, aí seria bem adequado para professores de história, geografia, ou que estejam ministrando aulas de astronomia, enfim, esse aqui pode ser aplicado em diversas disciplinas, né, porque oferece a possibilidade de visitar cidades distantes, museus, ruínas históricas, pontos turísticos, ou até mesmo o espaço. Né? Nós temos uma ferramenta bastante poderosa, que é o YouTube. Ele possui diversos vídeos voltados para a realidade virtual. Né? Como que eu faço para encontrar esses vídeos? Você simplesmente vai lá na busca do YouTube, insere o tema, né, que você está ministrando a sua aula, e você coloca o termo 360 graus, né, e aí você vai ter uma infinidade de vídeos criados para serem utilizados em realidade virtual. Obviamente, para você consumir esses vídeos, você vai precisar, né, daquele óculos que eu já mostrei inicialmente, né? Você até pode usar um smartphone, mas a experiência vai ser bem melhor com o óculos de realidade virtual.
Um outro exemplo seria o ensino de conceitos matemáticos e físicos, né? Você vai poder possibilitar que os alunos transformem os números e símbolos de equações complexas em representações mentais do que essas funções significam. Então, em vez de você ficar preso, por exemplo, a uma fórmula matemática, você pode observar a mudança de trajetória de uma parábola, né, como ela muda à medida que se modifica a variável força ou gravidade. Né? Você pode estar realmente mostrando na prática o cálculo da parábola, né, a partir de um exemplo visual. Com certeza vai ser uma experiência muito mais enriquecedora lá para o aluno estar acompanhando. Ou, por exemplo, observar a estrutura de uma molécula, né, nas aulas de química. Bom, podemos também explorar a realidade virtual através de simulações, né? Podemos interagir com determinadas situações que na vida real poderiam ser delicadas. Por exemplo, observar animais selvagens, né? Não preciso levar os alunos para terem contato com animais selvagens. Eu posso inserir dentro da sala de aula, trazendo vídeos em realidade virtual que mostrem esses ambientes, esses biomas com animais selvagens. Posso estar apresentando em total segurança. Ou então, experimentos químicos, né, que envolvam materiais tóxicos. Eu não vou ter esse risco, porque é tudo virtual, não vou oferecer ao aluno nenhum risco e vou ter uma experiência enriquecedora, com certeza, onde o aluno vai poder visualizar melhor essa experiência. Em cursos na área de saúde também, né, na realização de cirurgias, controle de tráfego aéreo, enfim, é uma tecnologia multidisciplinar, onde nós podemos aplicá-la aí a diversas áreas de conhecimento. Podemos também aliar os recursos da realidade virtual à gamificação, o melhor dos dois mundos, né? A gamificação, né, é um tema bastante interessante, onde você cria jogos, né, competições entre os alunos para melhorar o engajamento durante as aulas. Existem também ferramentas onde você pode unir a realidade virtual à gamificação, e aí você vai ter uma experiência ainda mais interessante, né, de se trabalhar em sala de aula. Bom, eu tenho muito falado aqui sobre as vantagens da realidade virtual, mas é importante também observar que, apesar de nós termos essa possibilidade de estar colocando o aluno em situações realistas, ainda que em segurança, né, permitindo com que ele interaja em tempo real com conteúdos que seriam, às vezes, inviáveis de se trabalhar ao vivo, né, é um poderoso recurso na redução de distâncias na educação, mas, né, nós devemos tomar cuidado para que o meio não se torne um fim em si mesmo, né? Ou seja, quando eu for usar a realidade virtual, eu devo me fazer algumas perguntas, analisar algumas coisas antes de sair aí utilizando, né? A primeira delas seria se aquela atividade simulada não seria realmente possível de ser realizada ao vivo. Em vez de eu mostrar uma simulação de uma aula em um laboratório de química, será que na minha escola não já tenho recursos para isso, para eu fazer aquela aula mesmo ao vivo e deixar para utilizar a realidade virtual quando a prática for inviável, for realmente não for possível fazer ao vivo, eu vou explorar esse recurso da realidade virtual. Nós sabemos que é muito melhor você realmente fazer aquilo na prática do que você ter uma simulação. Então, com certeza o aluno vai aprender muito mais se ele realmente praticar, em vez de apenas assistir uma simulação. Então, eu devo me perguntar, será que não é melhor? Será que eu não tenho realmente a capacidade, a possibilidade de fazer aquilo ao vivo, de maneira realmente real? Uma outra questão é que, após a fase de adaptação, essa tecnologia ela tende a tornar-se comum, né? O aluno ele acaba acostumando rápido com as tecnologias, então aquilo deixa de ser novidade, né? Ele vai perder a atenção, não vai ter mais aquele engajamento das primeiras aulas, onde você começou a trabalhar com a realidade virtual, e isso acaba deixando de ser motivante para ele. Uma outra questão que deve ser observada é o efeito colateral, né, devido ao uso prolongado. Essa tecnologia, se utilizada com exageros, né, ela pode trazer efeitos colaterais para algumas pessoas. Algumas pessoas conseguem utilizar pouco tempo aquele óculos, né, por algum problema de saúde, muitas vezes, mas o fato é que o uso prolongado também gera efeitos colaterais em qualquer pessoa. Então, é um recurso interessante, porém, ele deve ser usado com bastante cautela, né? Bastante cuidado, sem exageros.
Bom, o segundo tema, né, que nós vamos abordar aqui na nossa aula é a realidade aumentada. Como eu disse, é um termo bem parecido, né, realidade virtual, realidade aumentada. E aí eu vou trazer aqui inicialmente a diferença. Qual que é a diferença? O que que é, afinal, a realidade aumentada? Ela é diferente da realidade virtual. Por quê? Porque aqui o objetivo não é criar um mundo virtual à parte. Não tenho aquele objetivo de criar um mundo virtual, inserir o usuário dentro, ou usuário, o aluno, dentro daquele ambiente. Muito pelo contrário, eu não quero mais criar aqui ambiente virtual. Eu vou mesclar, né? Eu vou juntar elementos virtuais no mundo real. Então, observem a diferença da realidade aumentada para a realidade virtual. Realidade virtual, eu crio realmente um ambiente virtual e vou inserir a pessoa, né, que vai estar consumindo aquele conteúdo dentro desse ambiente virtual. Enquanto aqui na realidade aumentada, você vai estar mesclando, você vai estar juntando o mundo real com esses objetos virtuais. Bom, para uma aplicação ser considerada realidade aumentada, ela precisa ter essas características, né? Combinar elementos reais e virtuais gerados computacionalmente em um ambiente real, né? Ser executado em tempo real e interativamente. Obviamente, ela tem que ser interativa, né? E para ela ser interativa, essa aplicação tem que ser executada em tempo real. E também alinhar ou registrar tridimensionalmente entre si os objetos reais virtuais. A ideia aqui é você, por exemplo, utilizando um smartphone, a câmera de smartphone, você aponta o smartphone em cima de uma mesa, por exemplo, você consegue ver objetos ali através da câmera localizados ali em cima da mesa, de maneira tridimensional, de forma que você movimenta a câmera do celular e você vê aquele mesmo objeto de diferentes ângulos. Bom, segundo tema da nossa aula, que é a realidade aumentada. Pessoal, como eu havia dito, né, são termos que se confundem muitas vezes, porque os nomes são parecidos, realidade virtual, realidade aumentada. Porém, a realidade aumentada ela é bem diferente da realidade virtual. A ideia dela aqui é bastante diferente, porque ela não busca criar um mundo virtual à parte. A ideia aqui não é criar um mundo virtual e imergir o usuário ali dentro daquele ambiente virtual, mas juntar o ambiente real, que é o qual a pessoa já está inserida, com objetos virtuais. Então, eu não vou criar um mundo virtual à parte, eu vou criar objetos virtuais e inserir no mundo real. Então, nós temos três características para que uma aplicação possa ser considerada como realidade aumentada. A primeira delas, combinar elementos reais e virtuais gerados computacionalmente em um ambiente real. Ela tem que ser executada, obviamente, em tempo real e interativamente, ela tem que ser interativa, e para ela ser interativa, ela tem que ser realizada, tem que ser executada em tempo real. E também a necessidade de se alinhar tridimensionalmente entre si os objetos reais e virtuais. Porque a ideia da realidade virtual é você ter ali justamente esses objetos virtuais que você vai estar inserindo no mundo real, que esses objetos sejam tridimensionais, que você consiga acompanhar ele de diferentes ângulos. Vamos ver agora os benefícios, né, da realidade aumentada na educação. O primeiro deles é que ela traz uma aprendizagem atrativa e eficaz, né? Vai ser uma tecnologia que vai inicialmente ali estar atraindo bastante a atenção dos alunos, por ela ser bastante interessante, né? Também traz o acesso facilitado a materiais de aprendizagem a qualquer hora e em qualquer local, qualquer lugar, né? Se você vai ministrar uma aula sobre determinado conteúdo, mas você não tem aquele material físico para levar para a aula, para mostrar para os seus alunos, você vai poder, né, estar aí utilizando da realidade aumentada, né, para estar mostrando esses materiais, mesmo que virtualmente, né? Uma experiência também traz experiências imersivas, melhora, né, a compreensão de conceitos complexos e intangíveis, porque vai tornar a aula bem mais prática. Junta, né, você consegue fazer a união entre o conteúdo teórico e prático, e também melhora o controle sobre as interações com os alunos. Eu trouxe aqui alguns aplicativos que vocês podem também estar explorando aí durante as aulas. Existem vários outros, né? Trouxe aqui três para vocês podem estar explorando aí a realidade aumentada durante as aulas, né? O primeiro deles chama Geometria Arlum
né? Ele é um aplicativo que oferece a oportunidade de conhecer o mundo da geometria. Você pode estar explorando o mundo da geometria através de um aplicativo que oferece aí recursos de realidade aumentada. Ele oferece, né, como que esse aplicativo funciona? Ele oferece modelos em 3D, em realidade aumentada, de dezenas de formas geométricas. Então, eu vou ministrar uma aula sobre geometria, eu quero falar sobre prismas, pirâmides, retângulos. Eu não vou mais ficar preso só a uma figura que tem lá no livro. Eu posso realmente mostrar de forma tridimensional todos esses objetos aí, e com certeza vai melhorar o entendimento aí dos alunos, né? A experiência vai ser bem melhor. Então, com a interação direta com essas figuras, os estudantes vão ter uma visão mais detalhada dessas formas espaciais geométricas e vai tornar o aprendizado muito mais associativo. O segundo aplicativo aí que explora a realidade aumentada é o Stellarium Mobile, né? Esse aplicativo, ele é um aplicativo completo de mapa estelar, onde com ele é possível ter acesso a um mapa planetário na palma da mão, apenas usando o celular apontado para o céu. Então, com ele é possível você ter a identificação em tempo real, né, de estrelas, constelações, planetas, cometas, satélites, enfim. Temos também o Human Anatomy Atlas, né, que é um aplicativo já voltado aí para aulas da área de anatomia humana, né? Ele conta com modelos 3D e simulações da anatomia humana. Então, ele traz uma experiência realista que proporciona uma visão detalhada sobre o conteúdo didático. Pessoal, então, para encerrar aqui nossa primeira aula, né, nossa aula aqui de abertura da unidade 2, eu trouxe aqui as diferenças entre esses conceitos, só para a gente dar uma revisada entre realidade virtual e realidade aumentada. Bom, na realidade virtual, então, o objetivo é criar um ambiente virtual e inserir o usuário dentro desse ambiente, ainda que de forma total ou parcial. Na realidade aumentada, eu não tenho esse objetivo de criar um ambiente virtual. Eu simplesmente vou inserir elementos virtuais no ambiente real. Então, na prática, eu vou simplesmente apontar uma câmera para uma mesa, por exemplo, eu vou conseguir visualizar um objeto virtual pela câmera desse celular, certo? Enquanto que na realidade virtual, eu vou utilizar um óculos onde eu vou estar visualizando realmente um ambiente virtual, né, através desse óculos. Então, existe uma diferença aí muito grande entre essas duas ferramentas. Então, essas são as referências que eu utilizei para essa aula, para produzir esse material, esse slide. Eu disponibilizei alguns vídeos, né, lá no AVA para vocês estarem utilizando como material complementar para entenderem de maneira mais aprofundada sobre esses dois termos, realidade virtual e realidade aumentada. Também disponibilizei uma apostila que trata desse assunto, né? E aí eu vou encerrar por aqui a nossa aula de abertura. Desejo ótimos estudos a todos vocês.